Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade agora à via glicolítica. Via glicolítica. Isso, meus filhos, é a via glicolítica. Então, até agora, nós vimos as 10 reações da via glicolítica, que é a conversão de uma glicose em 2 piruvatos. Agora, então, nós vamos estudar qual é o destino desse piruvato. Por quê? Pois a glicólise libera apenas 5% da energia potencial da glicose. Então, o piruvato ainda retém grande parte dessa energia química da glicose, certo? Então, o piruvato, ele pode ser fermentado a etanol ou lactato de maneira anaeróbica, ou ainda esse piruvato, na presença de oxigênio em mitocôndria, é convertido em acetil-CoA, e esse acetil-CoA, então, entra no ciclo de Krebs. Vamos lá. Então, o piruvato, pelo processo de fermentação, pode ser convertido em lactato. Quando isso ocorre, denominamos de fermentação lática. Ainda, esse piruvato pode ser convertido em etanol, processo ao qual denominamos fermentação alcoólica. Em células do nosso organismo, nós não convertemos o piruvato em etanol, mas nós podemos converter esse piruvato em lactato, tá bom? Então, tem que ficar bem claro para vocês que nosso organismo, não é capaz de converter esse piruvato em etanol, ou seja, nós não fizemos fermentação alcoólica. Vamos começar então falando da fermentação lática, que é a conversão do piruvato em lactato. Esse processo ocorre pela enzima lactato desidrogenase, que catalisa uma reação que é reversível. Tá certo? Outro ponto muito importante dessa reação é que quando o piruvato é convertido em lactato, o que acontece? O piruvato recebe elétrons de quem? Do NAD reduzido. Lembram aquele NAD que foi reduzido na sexta etapa da via glicolítica, na sexta reação? Então, esse NAD que foi reduzido também doa os elétrons para o piruvato, convertendo o piruvato em lactato. Então, qual é a importância dessa reação? A gente vai discutir um pouco mais na nossa aula de tirar dúvidas. A importância de converter piruvato em lactato é que eu vou regenerar NAD oxidado, pois a quantidade de NAD em uma célula é muito menor que a quantidade de glicose metabolizada em poucos minutos. A via glicolítica pararia se não houvesse essa regeneração do NAD em organismos ou em células que não podem doar os elétrons desse NAD para a cadeia transportadora de elétrons. Tá bom? Então, essa reação acontece na ausência de oxigênio. Não precisa de oxigênio. Quais as células do nosso organismo que dependem dessa glicólise anaeróbica? Anaeróbica porque não usa oxigênio. Determinadas células dos nossos olhos, hemácias, pois as hemácias não possuem mitocôndria.
Então, elas fazem glicólise anaeróbica para obtenção de energia. A parte medular do rim, espermatozoides e o músculo esquelético em contração vigorosa, quando o oxigênio trazido pela circulação torna-se insuficiente para promover a oxidação da grande quantidade do NAD resultante do trabalho muscular, tá? Então, esses são os principais tecidos, células do nosso sistema, do nosso organismo, que dependem dessa glicólise anaeróbica, tá bom? Bem, aqui nós vamos falar um pouquinho do ciclo de Cori. O que é esse ciclo de Cori? É quando o músculo ele oxida a glicose a lactato pela fermentação lática. Esse lactato deixa o músculo, vai para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea chega até o fígado e lá esse lactato pela gliconeogênese é convertido em uma nova molécula de glicose. Essa glicose sai do fígado para a corrente sanguínea, onde então é captada novamente pelo músculo para ser novamente oxidada até lactato. Então, por isso, nós denominamos isso de ciclo de Cori. O que acontece? Quando ocorre extensa fermentação lática, pode ocorrer uma acidose metabólica. Por quê? Porque quando o lactato ele sai da célula, ele leva consigo um próton H+. E isso pode, se em grande quantidade, pode diminuir o pH sanguíneo, causando então essa acidose metabólica. Tá bom? Então, vamos lá. As células do nosso organismo conseguem converter o piruvato em acetil-CoA ou em lactato. Agora, a fermentação alcoólica. Essa fermentação alcoólica, ela ocorre, por exemplo, em leveduras, né? Um dos exemplos, para produzir a cerveja. Então, nessa fermentação alcoólica, o piruvato, ele é convertido em um acetaldeído pela piruvato descarboxilase, olha só, libera o CO2, aquele gás que a gente encontra na cerveja. E, posteriormente, esse acetaldeído é convertido em etanol pela álcool desidrogenase, tá bom? Então, como equação final dessa fermentação alcoólica, uma glicose é convertida em 2 moléculas de etanol, com produção de 2 CO2 e o saldo líquido de 2 ATPs mais 2 águas, tá? Então, volto a afirmar, essa fermentação alcoólica, ela não irá ocorrer no nosso organismo. No entanto, esses processos de fermentação alcoólica, ele é utilizado na indústria de alimentos, como eu falei anteriormente, produção de cerveja, produção de pães também, tá bom? Então, esses são os 3 destinos do piruvato: etanol, lactato, de forma anaeróbica, e em acetil-CoA, quando na presença de oxigênio. Por quê? Porque esse acetil-CoA que veio do piruvato entra no ciclo de Krebs. E o ciclo de Krebs, para o ciclo de Krebs funcionar, precisa da presença de oxigênio. O porquê disso vocês vão entender melhor quando for falado do ciclo de Krebs. Tá bom? E um outro questionamento. Por que a maioria das células tumorais apresentam alta concentração das enzimas da via glicolítica quando comparado com as células normais? Por que será? Vamos lá?